gostou do vídeo, deu fazendo o som de um monstro novo, lançando, que eu vou criar a ilha de novo, do Magic Monster. Conhece meu balãozinho carrapoca, ele já está morrendo, então é melhor vocês dizerem adeus pra ele. Comentem, venham aqui em Brasil, na casa 110, e venham falar sobre F pra ele, tá bom? E tchau. Quem gostou de eu fazendo o som do monstro Funsong, na parte Funsong do monstro Until Paper, depois eu vou fazer o short dele, que é simplesmente o som dele, ok? E quem gostou dá like. E tchau.